Troca de ideias vai agora direto ao ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema Ajudar os outros é bom, mas nem sempre. Como assim, Gustavo? Bom dia. Vai de novo, só um pouquinho, Bozetti, vai de novo, porque agora sim o microfone é aberto. Eu estava falando para a Rita e para que nós temos que saber ajudar, mas depende como ajudar, né? O jeito de ajudar que é fundamental. Então, bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia o Josué aqui, o Alain, tudo bem? Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu escutei há alguns anos atrás, que trata de um camponês que num determinado momento ele terminava os seus afazeres diários, aquela lida lá no campo, ele fazia um chimarrão e começava a circular por volta da casa, ao redor da casa dele, observando a natureza. Até que ele percebeu que numa árvore estava se formando um casulo bem bonito. Ele começou a observar aquele casulo durante alguns dias. O tempo foi passando, ele percebeu que num determinado dia, num fim de tarde, aquele casulo começou a sofrer algumas mutações. Ele se aproximou e percebeu que lá dentro tinha uma borboleta querendo romper aquele casulo. Aquela borboleta fazia força, ele percebia que tinha esforço lá e que a borboleta não estava conseguindo romper aquele casulo. E aquele camponês, com a melhor das intenções, um cidadão honroso, ele quis ajudar aquela borboleta, pegou um canivete, foi lá e rompeu o casulo, facilitando a vida daquela borboleta. A borboleta caiu no chão, como em queda livre, não conseguiu balançar suas asas e um tempo depois aquela borboleta morreu. Ou seja, ele ficou impressionado com aquilo, foi investigar por que aquela borboleta tinha morrido. Uma vez que ele tinha facilitado a vida dela, ele percebeu que o processo de rompimento do casulo é um processo de aprendizagem, de fortalecimento da borboleta. Ela precisa fazer o esforço dentro do casulo para romper a borboleta, para que depois as suas asas tenham a força necessária para suportar o seu corpo. Ou seja, aquela borboleta, aquele cidadão, aquele camponês, com a melhor das intenções, ele quis ajudar aquela borboleta, mas ele acabou matando a borboleta, porque ela não passou pelo processo, ela não completou a metamorfose, né? E nas nossas vidas, Rita, Ricardo, queridos ouvintes, é exatamente assim que acontece. Muitas vezes, um pai, quando vê um filho sofrendo um pouquinho para fazer um tema, ele diz, deixa que eu vou lá mesmo e faço. Às vezes na empresa, um funcionário novo está chegando, às vezes ele tem algumas dificuldades, mas a gente vai lá e deixa que eu faça. A gente acaba se sobrecarregando, centralizando e fazendo o papel que a outra pessoa deveria fazer. Então, existem algumas formas de ajudar, algumas maneiras de ajudar, que tem muito mais conexão com o processo de aprendizagem do que com o desempenho da tarefa em si. O processo de aprendizagem faz parte da ajuda que nós devemos dar para o ser humano. A mesma coisa são pessoas que às vezes pedem dinheiro emprestado para familiares e coisas assim. Nem sempre emprestar o dinheiro é a melhor forma de ajudar. Às vezes a gente só carrega a patrolinha que está cavando para baixo. Não, às vezes o melhor jeito de ajudar é tu dizer para a pessoa parar de cavar, dar um outro tipo de aconselhamento, né? Então, ajudar os outros é fundamental ao longo da vida, mas nós temos que saber ajudar os outros, né? Porque nem sempre toda aquela ajuda que nós entregamos aquilo que a pessoa está pedindo pode ser a verdadeira ajuda que ela esteja precisando. Então, fica a dica aí para que a gente observe, sempre lembrando que o processo de aprendizagem é fundamental para o ser humano, né? É a velha história do não dar o peixe, e sim dar a vara e ensinar a pescar. Clássica história. Essa é clássica, né, Gustavo Bozetti? Porque muitas vezes a gente fala no dia a dia, é bem isso. Tu vai lá, tu vai fazer, a pessoa não fez. Tu vai lá e faz para ela. No outro dia tu vai lá e faz de novo. Ou a questão do dinheiro. Se continuar entregando ali para ela de mão beijada, ela vai continuar repetindo o erro. Ela não vai aprender com aquilo, né? Tem situações e situações. Daqui a pouco uma extrema situação ali, né? Exato. Tem que ser avaliado, mas né? É bem por aí. Eu sou dessa teoria também que a pessoa tem que
tem que ter chances. Se ela não sabe fazer, tem que ter chances, mas tem que ser mostrado para ela e não a pessoa começar a fazer. Né? O exemplo do tema da escola, acho que são vários bons exemplos aí que tu deste, e que é uma situação que acho que cada um de nós tem na sua vida, na rotina, né, de nós. Seja com amigos, com familiares. Porque às vezes na formação dos nossos filhos, por exemplo, nós temos que saber que se ele se acostumar a, na hora difícil, sempre ter alguém que faça por ele, pode ser que isso comprometa um resultado na fase adulta. O mesmo acontece nas empresas. As empresas já devem prever esse tipo de aprendizagem, esse processo de aprendizagem, antecipando alguns movimentos. Não adianta... Tem um profissional que está lá há 10 anos. Se ele está 10 anos cumprindo uma função, ele naturalmente é bom naquela função. Não é do dia para a noite que nós vamos encontrar uma pessoa tão boa quanto, né? Então, em alguns momentos é importante pensar, antecipar movimentos para que tenhamos pessoas preparadas para cumprir funções que possam fazer falta na organização. Então, esse processo de ajuda, de contribuir com os outros é fundamental que seja muito claro e muito definido para saber se a pessoa está contribuindo com o esforço, né? A pessoa precisa fazer o esforço para ir atrás. E daí sim, se ela está contribuindo com esforço, às vezes conectar alguns pontos dá celeridade nesse processo de aprendizagem. Mas a pessoa precisa contribuir com esforço, né? Ela tem que aprender a se esforçar. Porque na vida, as coisas elas vêm depois de esforço, né? O esforço antecede a recompensa. Então é isso que é importante deixar claro, né? A pessoa precisa fazer a parte dela também, né? Eu tenho uma amiga que sempre fala que a gente tem que cuidar para o favor não virar obrigação. Que daqui a pouco tu vai ajudando, e aí de repente não ajuda mais, aí a pessoa que vai pensar que não, mas é ele que está errado, né? Não está mais me ajudando? Ué, como assim? Então tem isso também, né? A gente tem que tomar cuidado. Isso aí. Rita, inclusive tu me deu uma sugestão. Vou trazer, tem um conceito chamado refluxo da maturidade, vou trazer nos próximos episódios aí da minha participação, porque tem a ver com isso, essa questão da pessoa que ela é muitas vezes ajudada, daqui a um pouco ela se acostuma com aquela ajuda e não sabe mais viver sem, né? Então é importante compreender isso aí. Questão de sair da zona de conforto também, né? Para ela fica muito simples receber ajuda todo mês. Gostei da frase também, não conhecia essa aí. Cuidar para a ajuda não se tornar uma obrigação. O favor não se tornar uma obrigação. É isso aí. É tipo essa do ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Valeu, Bozetti. Bom, valeu, um grande abraço. Bom, tomara que venha a chuva aí, né? As previsões não estão muito nesse sentido, mas tomara que venha. Um abração. Abraço, Gustavo. Participa conosco, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, sempre conosco aqui nas quintas-feiras no Direto ao Ponto.